Jornada dos Anjos, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, parte 7, capítulo 47. Algumas semanas depois, do alto da colina, um oficial do exército confederado observava a movimentação no vale. Sabia que os Yankees estavam chegando e se preparavam. Sem que se tornaram um dos principais líderes dos confederados, tendo participado inclusive da decisão da invasão do Fort Sumter, aproximou-se do oficial. Algum sinal daqueles Yankees asquerosos? Indagou. Não, senhor. Por enquanto, nenhum sinal. Não se iluda, soldado. Eles estão chegando. Portanto, fique atento. Não quero que o batalhão seja pego de surpresa. Afastou-se e voltou para a sua tenda, onde aguardou em prontidão. Alguns minutos depois, o oficial foi até lá e informou ansioso. Eu os avistei, senhor. Com certeza passarão pelo vale. Levantando-se rápido, Sem procurou o comandante do batalhão e avisou. Quero comandar pessoalmente esta batalha. O outro argumentou receoso. Você é importante demais para pôr sua vida em risco. É um dos principais líderes deste movimento. Se algo lhe acontecer, todos ficaremos mais fracos. Acho melhor que permaneça aqui. Além do mais, não tem treinamento de guerra. Sam ignorou, montou e, apertando nas mãos a rédea do cavalo, respondeu. Comandante, não me pergunte como nem porquê, mas sinto que tenho mais experiências em batalhas do que você. Sinto-me totalmente à vontade, como se tivesse me preparado por toda a vida para este momento. Não se preocupe, vou liderá-los pessoalmente. E o exército todo se pôs a caminho, sob o vigoroso comando de Sam. No momento em que cruzava o vale próximo ao rio, o pelotão de Eric foi cercado pelos soldados confederados e travou-se uma das primeiras batalhas daquela guerra, que se estenderia por 4 anos, incendiando uma nação. Na luta corpo a corpo, muitos homens de ambos os lados foram abatidos, e uma significativa superioridade dos soldados do norte já podia ser notada. Entretanto, Sam lutava com uma agressividade desconhecida pelos seus próprios soldados. De repente, avistou ao longe um soldado que, com visível inexperiência, lutava timidamente com um de seus homens. Magneticamente atraído para Eric, embora este não conseguisse ferir o outro desarmando, Sam ergueu sua arma e, sem pensar um só instante, movido por um ódio que não sabia de onde vinha, desferiu tiro certeiro contra o seu peito. Eric de imediato tombou ao chão gravemente ferido. Sam caminhou, derrubando outros soldados do norte, até chegar perto de Eric. Fitando-o nos olhos, disse: Tem o que merece. Morra, Yankee inútil. E disparou outra vez, tirando a vida do antigo inimigo. Apesar das densas e pesadas energias que dominavam o vale, onde irmãos da mesma nação matavam uns aos outros, muitos espíritos servidores de Jesus ali se encontravam socorrendo aqueles que lhes ofereciam sintonia apropriada. Um deles aproximou-se do corpo inerte de Eric e, desprendendo seu corpo espiritual, retirou para longe da batalha. O perispírito de Eric vertia sangue e foi transportado em uma maca para longe do vale. Ele gemia de dor quando o enfermeiro aplicou passes sobre a região atingida e deu-lhe sedativo para beber. Adormecido, foi levado para a colônia espiritual de onde viera. Logo, George estava ao lado daquele a quem muito amava, auxiliando no trabalho de revitalização de seu corpo espiritual. Dadas as condições de evolução de Eric, não demorou para que o ferimento cicatrizasse e ele despertasse do sono razoavelmente refeito. Sentou-se na cama, observando a sala clara e a cama limpa em que se encontrava. Uma jovem entrou no quarto e perguntou: Sente-se melhor? Onde estou? A última coisa de que me lembro é que estava no meio de uma batalha. Fique calmo, vou avisar a Geórgia que você despertou. Em seguida apareceu, no agradável aposento, a figura suave e amorosa de Geórgia, que sorria ao recém-chegado. Ela o cumprimentou.
Seja bem-vindo de volta ao lar, Eric. Cumpriu bem sua missão. Estou em casa? Colocando as mãos sobre a cabeça, continuou. Estou confuso. Minha cabeça rodopia, sinto-me desfalecer. Ele voltou a focar a atenção no ambiente. Este não é o meu lar, declarou. E de que missão está falando? Vencemos a guerra? Carinhosa, Georgia sentou-se ao lado dele, tomando-lhe as mãos com ternura. Você venceu sua batalha pessoal, Eric, resgatando débitos do passado. Está pronto para seguir em seu caminho de iluminação espiritual. Enquanto falava, Georgia envolvia Eric em radiosas vibrações de amor. Pouco a pouco ele se acalmou, encostando-se na cabeceira da cama, falou: Estou com fome. Georgia sorriu e convidou: Venha, vamos dar um pequeno passeio e você poderá alimentar-se no refeitório. Uma curta caminhada lhe fará bem. Saíram. Ao observar as ruas e construções, Eric percebeu que estava em um lugar diferente de sua cidade. Ao mesmo tempo, tudo lhe parecia familiar. Onde estamos? Em uma colônia espiritual logo acima da terra. O quê? Estamos no plano espiritual. No céu? Bem, não é propriamente o céu, mas em comparação com as densas regiões onde permanece a maioria de nossos irmãos que deixaram o corpo físico, até se poderia dizer que você está no paraíso. Então eu morri. Logo tudo retornou-lhe à mente. A batalha, a luta, os tiros que o fizeram tombar, o rosto de Sam em seus olhos, antes de desferir-lhe o último tiro. Sentiu forte vertigem e precisou apoiar-se em Georgia, que apontou um banco próximo. Sente-se um pouco. Ele se acomodou, respirou profundamente e disse confuso e angustiado: Eu morri, não foi? Sim, Eric. Você deixou o corpo físico, porém, como vê, não está morto. A morte é uma transformação, e este é de fato um novo começo. E o que será de Stephanie e de Daniel agora? Assim que se recuperar e estiver preparado, poderá auxiliar-nos no apoio que temos dado a ela. Stephanie está cumprindo a promessa que ele fez. Mesmo depois que soube de sua morte, ela vem lutando, com nossa ajuda, para não desistir de sua tarefa na Terra. Então ela já soube. Há quanto tempo estou aqui? Quase 6 meses. 6 meses? Dormi todo esse tempo. Teve breves intervalos de semiconsciência, mas somente agora despertou. Eric sentiu as forças se esvaírem, e Georgia, tomando-lhe novamente as mãos, aconselhou: Tenha calma. Muitas lembranças retornarão aos poucos, e você acabará por recordar tudo o que aconteceu antes que voltasse à Terra e assumisse a vida como Eric. Lembrar outras vidas? Muitas outras. Aos poucos tudo ficará mais claro, e você compreenderá melhor sua nova vida, suas possibilidades e seus desafios. Stephanie igualmente não tardará a retornar. Não pode vir ainda, porque não completou sua tarefa. Portanto, quanto mais depressa você se recuperar, mais rápido poderá contribuir para que ela o faça. No entanto, não se angustie, ela não está sozinha. Tenho estado ao seu lado constantemente, e mesmo neste momento ela conta com o amparo de 2 irmãos de nossa colônia. Estou muito confuso. Pensei que ao morrer iria para o céu. Agora você me diz que estou em uma colônia, que posso voltar à Terra, que você estava por lá. Você é um anjo ou quê? Não, querido. Sou exatamente como você. Temos nos esforçado para crescer e auxiliar nossos queridos irmãos que se encontram um pouco atrás. Não foi nada disso que eu aprendi, eu sei, mas logo vai se lembrar deste lugar e de suas pretéritas experiências na Terra. Quando estiver pronto, e tudo ficará mais claro. Fez breve pausa e indagou: Podemos prosseguir? Ainda está com fome, não está? Sim, estou. Georgia sorriu, oferecendo-lhe o braço. Então venha, apoie-se em mim e vamos descansar. Seguiram para o refeitório do hospital. A partir daí, Eric foi gradativamente se adaptando à nova condição e tendo relances de episódios das encarnações pregressas. O rosto de Sam não lhe saía da memória e o torturava. Vários meses mais tarde, em uma ensolarada manhã, Georgia chegou da crosta para visitá-lo. Caminhavam juntos quando ele comentou: Estou muito bem, mas a lembrança daquele homem que me tirou a vida é muito forte em minha mente.
Sinto um misto de medo, raiva e não sei mais o que. Sabe quem é ele? Sim, eu sei. E você também sabe. Não, eu não sei. Aquele homem foi assassinado por você em outra encarnação há muitos séculos. Você precisa perdoá-lo e ajudá-lo quanto puder. Ajudá-lo? Sim, Eric. Toda a humanidade necessita de socorro. Teremos hoje em nossa colônia uma presença muito importante. Ernesto virá nos visitar, trazendo orientações e ajuda. Ernesto? Sim, junto com outros espíritos mais elevados que estão comprometidos com o progresso da humanidade. Já sabemos que em poucos anos a Terra passará por um processo de transformação muito grande e precisamos preparar-nos para contribuir e, ao mesmo tempo, tratar da nossa própria transformação pessoal. Não compreendo. Ainda é cedo para que se lembre. Quando estiver pronto, as lembranças virão à tona e então compreenderá cada vez mais. Baixando a cabeça, ele lamentou. Sinto tanta falta de Stephanie e de Daniel. Jorge pensou por instantes antes de responder. Acho que podemos trazer Stephanie até aqui durante o sono para que se encontrem. Tomado de entusiasmo, ele exultou. Pode mesmo fazer isso? Seria maravilhoso falar com ela. Vamos fazer o possível para que isso aconteça. E como vão os estudos? Tenho feito algumas visitas à França e participado de reuniões em que acontecem intercâmbios entre nós e os homens que ainda estão por lá. São como é mesmo? São médiuns, exatamente como Stephanie. Sim, são médiuns como Stephanie. Esse intercâmbio não é apenas possível, como necessário para o progresso da humanidade. Os conhecimentos espirituais estão sendo revelados na Terra, sob a tutela de espíritos muito elevados, comandados pelo próprio Mestre Jesus. Sim, nessas reuniões de que participei, pude constatar a sublimidade do ambiente em que nos encontrávamos, de uma beleza que eu desconhecia até então. Eu sei, tem sido uma grande oportunidade para nós, que habitamos esta colônia, e outras de idêntico grau de elevação. Podemos acompanhar de perto esse momento maravilhoso para a Terra, do desabrochar das verdades espirituais que tanto foram desvirtuadas e deturpadas pelos interesses dos homens. Os esclarecimentos que ora descem à crosta têm como principal objetivo reavivar as verdades puras do Evangelho de Jesus. Espero ansioso para poder participar de novas reuniões. Sim, todos nós desejamos aproveitar essa divina oportunidade. Algumas noites mais tarde, Georgia bateu na porta do quarto de Eric, que abriu feliz. Boa noite, Georgia. Boa noite, Eric. Como está? Estou bem. Ótimo, porque trouxe alguém para vê-lo. Vibrando de contentamento, Eric abriu largo sorriso e Georgia convidou 2 companheiros que traziam Stephanie. Venham. Apesar da dificuldade com que controlava a emoção, Eric sabia que isso era essencial para que pudesse estar com a esposa sem prejuízo para ela. Stephanie entrou, visivelmente abatida. Seu corpo espiritual trazia chagas profundas, especialmente na área do coração. Venha, Stephanie, sente-se, chamou Georgia. Stephanie estava confusa e parecia alheia ao que acontecia. Eric aproximou-se e, tocando-lhe os cabelos com ternura, disse: Meu amor, sinto tanto a sua falta. Ajoelhou-se em frente a ela, segurou-lhe as mãos feridas e beijou-as com extremo carinho. Ao seu toque, Stephanie começou a chorar. Olhando para ele, surpreendeu-se. Eric, é você mesmo? Como pode ser isso? Abraçando-a, ele respondeu: Não pense em nada, minha querida, sou eu mesmo. Aproveitemos este momento ao máximo. Ela abraçou ainda mais forte, em pranto dolorido. Após se acalmar ligeiramente, falou entre soluços: Eu não posso mais. Sem você não consigo. Sinto demais a sua falta. Olhando-a com amor, ele afagava-lhe os cabelos desalinhados. Eu sei que é difícil, querida. Imagino o quanto deve estar sofrendo. Fitou Georgia como a pedir socorro e ela interveio de imediato. Tudo isso é transitório. Logo passará e você regressará a seu verdadeiro lar. A Terra é nossa abençoada escola, onde podemos aprender o caminho da iluminação espiritual. Não é nosso lugar definitivo. Tudo passará, Stephanie.
O que vai ficar dentro de você são as lições que consiga de fato assimilar, o amadurecimento que obtiver, o amor que expandir em seu coração, as virtudes que fixar na alma. Apenas aquilo que desenvolver em seu interior poderá trazer para o verdadeiro lar quando retornar. Tudo mais fica na terra, onde nos é oferecido como ferramenta de aprendizado. Georgia fez longa pausa e Stephanie, que a escutava com respeito, acalmou-se um pouco mais. Eric limpou-lhe as lágrimas. Também sinto sua falta, mas sei que o que Georgia nos diz é a mais pura verdade. Aqui estou eu, desfrutando tão somente aquilo que pude aprender enquanto estive na terra. Apesar disso, meu coração ainda fica muito triste sem sua companhia. Assim que for possível, estarei mais perto de você e de Daniel para ajudá-los. Stephanie baixou a cabeça lamentosa. Daniel não está bem. Depois que você nos deixou, tornou-se mais e mais agressivo. Por mais que me esforce para ampará-lo, parece que já nos entendemos. Jorge interferiu. Não desista dele, Stephanie. Ajude a aceitar sua condição. Essa é a única maneira de Constantino vir a libertar-se dos pesados liames que o prendem ao passado de débitos contra a humanidade. Uma única gota de amor que você lhe doa a cada dia pode mudar o destino daquela alma. É uma tarefa árdua, bem sei, porém de profundo significado. Persevere, por favor. Sinto-me fraca e muito sozinha. Se não fosse por você, George, acho que já teria desistido de tudo. Deus não nos abandona jamais. Você nunca estará sozinha. Sempre irá contar com o amparo do Pai e de Jesus, através de 1000 modos diferentes. Basta estar atenta para perceber. Eric e Stephanie conversaram por várias horas, permutando emoções positivas. Por fim, George aproximou-se e informou. Precisamos levar Stephanie de volta. Já é quase o momento do amanhecer. Os três se despediram, envolvidos em suaves energias e bons sentimentos. Capítulo 48. Na crosta, Sam continuava ativo em seu posto de comando. Ainda que não participasse de todas as batalhas, acompanhava de perto as manobras, os sucessos e insucessos de seus comandados. Seu objetivo era presidir um novo país, que nasceria de um sul liberto e independente. Não obstante seus desejos, esse sonho se distanciava cada vez mais. Os soldados confederados perdiam sucessivas batalhas. Os oponentes do norte eram mais coesos, melhor aparelhados em munições e outros equipamentos. Sua superioridade econômica e numérica era inegável. A cada derrota, mais débil se tornava a esperança da vitória do sul. Sam se amargurava mais a cada dia, antevendo que seu anseio de vencer a morte não se concretizaria. Nem foi preciso que a guerra acabasse, 4 anos depois de deflagrada, para ele saber que não venceriam. Descontava a raiva e a frustração nos escravos, maltratando-os até tirar a vida de muitos deles. Naquele dia, mesmo antes do café da manhã, chamou 2 de seus homens. Quero que vão buscar Sara, quero aqui comigo. Os 2 se entreolharam e um deles argumentou. Senhor, seu pai não vai permitir. Sara permanece sob a proteção de sua mãe. Não quero saber. Tragam-na para mim. Sem conseguir completar a ordem, desmaiou sobre a mesa central de sala, derrubando o copo e a garrafa que tinha nas mãos. Os 2 o levaram até o quarto e o colocaram na cama. Mais tarde, Sam despertou com forte enxaqueca. Levantou-se e abriu a janela, já era noite. O céu estava coalhado de estrelas e um ar fresco e perfumado invadiu o ambiente. Ele olhou para cima e resmungou, fechando a janela. Por que tantas estrelas se não podemos alcançá-las? Desperdício. Sentou-se de novo na cama e segurou a cabeça com as 2 mãos. Apertava os ouvidos com força, tentando conter a dor. Depois falou alto consigo próprio. Esta guerra está perdida. Desceu e encontrou a casa toda em silêncio. Constatou então que já era madrugada. Comeu e voltou para o quarto, dormindo até o amanhecer. Com os primeiros raios do sol, levantou-se e preparava-se para sair, quando os mesmos subordinados chegaram trazendo notícias. Os últimos batalhões se entregaram. O general Lee assinou a rendição. Nós perdemos, afinal. Desolado,
Sem sentou-se pensativo. Em vão empregara todos os seus conhecimentos e teorias. Não obtivera sucesso. Um dos homens prosseguiu. Com a declaração de abolição da escravatura, que Lincoln assinou, e agora com a rendição, teremos de deixar todos os escravos livres. Será humilhante. Sam disse entre dentes. Vamos acabar com esse homem. Os dois se entreolharam mudos. Sam insistiu. Vamos acabar com esse Lincoln. Ele jamais deveria ter sido eleito. Só nos trouxe desgraças. Não entendem? Vamos eliminá-lo. Um dos homens perguntou incrédulo, imaginando que esse ainda estivesse bêbado. E como pretende fazer isso? Ainda não sei, mas vou descobrir. Tem de haver um modo de acabar com ele. O que deseja que façamos? Indagou o outro soldado. Por enquanto, nada. Quero que fiquem atentos a tudo o que acontecer. E quanto aos escravos, vamos libertá-los? Só os libertarei quando não restar um único escravo. Eles poderão rebelar-se agora que já sabem que são livres. Ao mínimo sinal de insurreição de algum deles, sabem o que fazer, e qualquer desobediência deverá ser punida com maior dureza. Mais do que nunca, eu os quero dominados pelo medo. Sam não manteve seus escravos por muito tempo. Sem demora, milícias do norte iniciaram a vistoria das propriedades, assegurando-se de que a lei fosse cumprida. Todos os escravos foram libertados, passando a depender da boa vontade de seus antigos proprietários e de outros para sobreviver. Inconformado, Sam buscava um jeito de agredir os negros que vinham em seu caminho, escapando à severa repressão dos soldados. Uma noite em um bar, encontrou John Wilkes, ator que atuava em teatros de todo o país. Naquela semana, ele visitava amigos na cidade e dizia-se revoltado com a situação em que se encontravam. Depois de trocarem muitas impressões a respeito, Wilkes sussurrou: Estamos formando um grupo em Nashville que pretende colocar os negros no devido lugar. Você poderia juntar-se a nós. Apesar de odiar os negros, odeio ainda mais esse Lincoln. Quero acabar primeiro com ele. E não apenas eu. Muitos de meus amigos fariam qualquer coisa para conseguir esse objetivo. Wilkes, convicto, renovou o convite. Junte-se a nós. Falaremos sobre isso em uma de nossas reuniões. De certo, poderemos pensar em algo. Sam passou a fazer parte daquela sociedade secreta, que 2 anos mais tarde seria conhecida como Ku Klux Klan, organização racista e terrorista, cuja principal finalidade era impedir a integração dos negros como homens livres, com direitos adquiridos e garantidos por lei, depois de abolida a escravidão. Além disso, tramava a eliminação do presidente do país. À noite de 14 de abril de 1865, uma sexta-feira santa, Abraham Lincoln foi assassinado no Teatro Ford em Washington, enquanto assistia a uma peça encenada por John Wilkes, autor dos disparos que tiraram a vida do presidente americano. Ao receber a notícia do êxito da trama, Sam exultou, perdera a guerra, porém não deixara impune aquele que acreditava ser o grande responsável pela derrota dos Estados Confederados. Algum tempo depois, Sam comandava as atividades da sociedade em sua própria região. Em uma noite enluarada, o grupo de encapuzados se preparava para atacar alguns negros que viviam próximos das terras de Michel e Débora, e com os quais morava Sarah. A casa foi invadida e os 3 negros mais 2 crianças foram levados para o lado de fora para serem executados. Sam, que liderava o grupo, permanecia à distância, não notando a presença de Sarah entre eles. Todos foram amarrados e colocados no centro de um círculo iluminado por fogo. Ao escutar os gritos de pavor dos negros, Sam pensou ter reconhecido uma voz. Era Sarah, efetivamente. Débora, que vinha buscar a jovem, de longe viu o que ocorria e logo identificou a voz de sua protegida. Correu na direção dos homens, que, encapuzados e entre lágrimas, rogava: Parem com isso, por favor. Não façam isso. Um deles empurrou-a com violência e avisou: Afaste-se daqui, se não quiser ter destino igual ao deles. Débora insistia: Parem, por favor. Eles não fazem mal a ninguém. Tendo uma tocha nas mãos, o homem aproximou-se dos cabelos de Débora e gritou irritado: Cale-se.
ou ateio fogo aos seus cabelos agora mesmo. Sara gritava: vá embora, dona Débora, é muito perigoso ficar aqui. Movida por profunda indignação, Débora não desistia. Tenham respeito por Deus, meus irmãos, parem com isso. Outro, ainda mais agressivo, gritou: é em nome dele mesmo que fazemos isto. Esses negros trouxeram magia negra para perto de nossos lares, de nossas famílias. Precisam compreender qual é seu lugar. Estes aqui servirão de exemplo. Os encapuzados, influenciados por espíritos ainda presos ao mal, ficaram incontroláveis. Parecia que os rogos de Débora, por piedade, mais os insuflavam. De súbito, sem que os comandava, reconheceu a voz da mãe e a viu no meio da turba. Foi então tomado por um repentino sentimento de afeto, proveniente do âmago de seu ser. Vendo a mãe exposta e frágil, diante daqueles homens embrutecidos sob o seu comando, sentiu-se um monstro. Correu para ela na intenção de ajudá-la, mas já era tarde. Antes que pudesse fazer qualquer coisa para impedir, Débora foi colocada junto com os negros e em seguida lançaram querosene sobre eles e lhes atearam fogo. Sem gritava que parassem sem que ninguém o escutasse. Quando conseguiu passar pelos próprios comandados, agora ensandecidos, e pelo círculo de fogo, chegando ao centro, a mãe já estava muito queimada. Ele a afastou dos demais e, arrancando as roupas, procurou abafar o fogo que a consumia. Um dos homens, ao ver a atitude de Sem, justificava. Ela pediu isso. Quis tirar nossas máscaras, tentou nos impedir. Ajoelhado sobre a mãe, Sem gritava: ela é minha mãe, estão entendendo? Minha mãe. Vão procurar ajuda. Quando se deu conta do que fizera, o grupo logo se dispersou, ao invés de obedecer. Sem, também queimado, carregou a mãe nos braços em direção à casa. No caminho ouviu-a balbuciar: obrigada, meu filho. Sem foi dominado pelo remorso, que se originara na profunda ternura com que sempre fora tratado por Débora. Assomavam-lhe à mente todos os momentos de amor, ternura e carinho que a mãe lhe dedicara. Sem conseguir conter as lágrimas, repetia: você vai ficar boa, mãe, vai ficar. Débora não podia mais ouvi-lo. Seu espírito fora retirado do corpo físico e ela era transportada em sono profundo para a colônia espiritual de onde viera. Ao notar o corpo inerte da mãe, Sem gritou: mãe, mãe, por favor, responda. Temendo ter acontecido o pior, colocou-a com cuidado no chão e buscou auscultar-lhe o coração, constatando que não batia mais. Debruçado sobre o corpo sem vida, gritava em desespero: não, por favor, não, você não pode morrer. Servos de Núbio acompanhavam todos os fatos, e um deles comentou com um sorriso cínico: acho que ele está mesmo sofrendo. Parece que ele conseguiu tocar fundo em Licínio, respondeu outro. O que fará agora? Nada. Ficará completamente sob o nosso domínio de novo. Ele nos pertence, e ela quase o amoleceu. Mas veja como está. Será que poderemos utilizá-lo assim? Se não nos for útil, acabaremos com ele e pronto. Todavia, alguns espíritos que trabalhavam pela transformação de Sem, protegendo e auxiliando a família, também presenciavam os fatos. Entre eles estava Helena, que antes mesmo de receber o espírito de Constância para reencaminhá-la à colônia espiritual, comentou com Ana: atingido pelo remorso, Sem mostra sinais de arrependimento. Esse sentimento poderá auxiliar-nos a acompanhá-la a uma nova e mais promissora encarnação. É uma mudança marcante em suas emoções. Que Deus nos ajude a utilizar essa semente para o bem. Dessa forma, o sacrifício e a dedicação de Constância não terão sido em vão. Acolheram nos braços a querida trabalhadora do bem e a conduziram de volta ao lar para o necessário período de descanso e recomposição. Sem permaneceu transtornado sobre o corpo inerte da mãe, enquanto ao longe a fumaça ainda subia aos céus. Por outro lado, à medida que Helena, Ana e mais 12 companheiros espirituais se afastavam, levando Débora, deixavam no céu um rastro de luz na escuridão. Os anos que se seguiram foram de incessante conflito para Sem. Fazia questão de abafar a dor que sentia, pela forma como perdera a mãe, lutando ativamente na sociedade secreta que não abandonou. Muitos outros escravos perderam a vida
através de suas atitudes violentas. O vício da bebida o cegava e continuava a beber cada vez mais. Depois de alguns anos, começou a escutar os espíritos que o acompanhavam, e mesmo com a perfeita sintonia que mantinha, ele os temia. A lembrança da mãe preservava o único fio de lucidez que restava naquela alma adoecida pelo mal. Stephanie e Daniel passaram juntos mais alguns anos, com sérias dificuldades de convivência e aceitação. Foi Daniel quem primeiro deixou o corpo físico nos braços da mãe, que cerrou-lhe os olhos com carinho e por ele derramou longo e sentido pranto. Apesar do convívio atribulado, o filho lhe faria muita falta. Ao fechar os olhos, Daniel viu-se liberto do corpo físico, mas tal era o seu condicionamento ao desencarnar que não conseguiu retomar logo a normalidade de sua forma espiritual. Sentia-se confuso e angustiado, como um prisioneiro recém-liberto, que, tomado de assalto pela nova situação, não sabia o que fazer com ela. Entretanto, não demorou para que vislumbrasse tenebrosas entidades ao seu redor. Por mais que quisesse correr, sentia-se paralisado. Assim, Daniel atravessou longos anos, ora imobilizado pelo medo, ora arrastando-se desesperado. Embora alguns momentos de lucidez surgissem de quando em quando, eram insuficientes para que ele pudesse conscientizar-se de sua condição real e buscar ajuda. Transcorrido muito tempo, sentiu-se arrebatado daquele lugar e voou por sobre a terra, vendo-se depois em um ambiente de muita paz, cercado por bela natureza. Sem a capacidade de compreender o que lhe acontecia, ficou mais uma vez paralisado. Foi então que ouviu uma voz que sua memória reconhecia a cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, meu irmão, que Jesus o ampare e abençoe. Virando-se, viu Eric, que lhe tocou o ombro com carinho. Pai, é você? Onde estou? Acalme-se, filho. Agora você está entre amigos. Deixou seu corpo físico na terra e começa nova vida aqui. Tantas coisas passam por minha mente. Estou confuso. Eric procurou tranquilizá-lo. Todos ficamos confusos depois de deixar o corpo físico. É assim mesmo. Até que nos habituemos à mudança de condição, achamos tudo impreciso. Tenha paciência, tudo isso vai passar e as lembranças logo virão. Até lá descanse, estarei ao seu lado. Tomando o rapaz pelo braço, convidou. Venha, vamos para casa. Demorou um pouco até que Daniel começasse a se recordar com clareza do que vivera na recente encarnação. Depois, outras lembranças mais antigas foram aflorando devagar em sua mente. Estava sentado em um banco, contemplando o luar, quando recebeu a notícia da chegada de Stephanie. Triste e abatido, não teve pressa de encontrá-la. Lamentava ter feito de suas experiências anteriores grande desperdício de tempo e energia. Aos poucos, a brilhante inteligência emergia, embora apenas com Eric ele conseguisse entabular conversas mais agradáveis. Vou recebê-la. Eric anunciou. Quer vir comigo? Não sinto vontade. Está bem, mas precisa lutar contra essa apatia. Acho que estou doente. De fato está. Contudo, deve saber que as bênçãos divinas não nos abandonam. Fitando o amigo Daniel, já ciente de sua última encarnação em Capela, onde fora Ferdinando, comentou: gostaria imensamente de retornar à Capela. Tudo o que desejo para mim ficou lá. Capela é hoje um planeta de regeneração, em que predominam a paz e o amor. Seus atuais habitantes estão alinhados com as leis divinas. Para o regresso, será necessário elevarmos muito nossa vibração. Não conseguiremos viver em Capela da maneira como nos encontramos agora. É imprescindível que nos esforcemos mais, que voltemos para a Terra e conscientemente trabalhemos pela nossa transformação interior, buscando a elevação espiritual sem a qual não poderemos retornar ao nosso orbe de origem. E o outro abaixou a cabeça com tristeza crescente. Entendo. Stephanie foi recebida e acolhida por George e Eric, além de outros espíritos amigos da família. Sua recuperação foi lenta e progressiva. Ainda que seu estado íntimo não revelasse grande alteração, havia efetuado alguns progressos em relação às romagens terrenas anteriores. Conseguira perseverar sem desistir, o que a fortalecera interiormente, dando-lhe subsídios morais
que lhe permitiam traçar planos mais efetivos para uma próxima encarnação. Capítulo 49. Várias décadas se passaram. Stephanie, Eric, Georgia, Daniel e outros componentes daquele grupo espiritual estudavam e se preparavam para uma nova experiência. Alguns com disposição e dedicação notáveis, outros enfrentando muitas dificuldades para persistir na vontade de mudança. Faziam visitas frequentes à crosta, visando a estudar as transformações pelas quais passava o planeta, para que pudessem melhor se adequar. Esporadicamente visitavam outras colônias de padrões espirituais diversos próximos à Terra, onde conviviam com almas em diferentes graus de adiantamento moral, sempre com o objetivo de aprendizagem. Certa ocasião, fizeram breve visita à cidade espiritual Nosso Lar, onde por breve tempo experimentaram a elevada vibração ambiente. Ao retornar, Stephanie permaneceu em prolongado silêncio e por fim indagou a Eli, o instrutor que os acompanhava. Como atingir tamanha evolução? Nosso lar é tudo o que qualquer ser humano pode desejar por morada. Como merecer tal oportunidade? O que poderia fazer para obter essa bênção? Você tem observado a atuação do movimento espírita? Tenho estudado os princípios da doutrina espírita, porém os acho difíceis. Difíceis? O que lhe parece difícil de compreender? De compreender nem tanto, mas de viver. Entendo. E você, Eric, o que tem sentido? Eric, que também participara da expedição, comentou: os ensinamentos espíritas têm me esclarecido muito. Gostaria de poder tornar-me espírita ao reencarnar. Seria ótimo. Temos muito trabalho a ser feito na Terra e precisamos de todos aqueles que possam somar esforços, aproveitando a encarnação para se aprimorar e desenvolver. De fato, os princípios espíritas nos permitem aprender rapidamente verdades que são fundamentais para o nosso aprimoramento moral. Sem esses conhecimentos, muitos atos de renúncia e desapego nos pareceriam absurdos. Graças à compreensão espiritual que a doutrina espírita nos proporciona, percebemos a importância da renúncia, do amor e do trabalho para o nosso trabalho de renovação interior. Tocando de leve o ombro de Eric, ele acrescentou: vejo que já está bem preparado. Isso é excelente, pois o momento de retornarem à Terra se aproxima. Stephanie nada disse. Percebendo sua insegurança, Georgia aconselhou: precisa fortalecer a fé em Deus, minha filha. Ela procurou explicar-se. A luta na Terra é muito grande. Temo não conseguir fazer aquilo de que necessito. Tenho medo de não ser capaz de falhar. É assustador pensar em retomar o corpo físico e esquecer tudo o que aprendi até agora. Gostaria muito de não ter de voltar. Todos ficaram calados. Aquele já havia sido tema de estudos em muitas palestras. A necessidade de sucessivas encarnações para realizar o trabalho de iluminação interior e conquistar o progresso moral já era compreendida por eles. Depois de longo silêncio, Stephanie reiterou: mesmo sabendo que preciso retornar, tenho medo. Eric sorriu e disse: todos temos receio, Stephanie, mas temos de vencer isso e confiar em Deus. Ele estará sempre a nos guiar. Temos testemunhado a atuação dos espíritos sobre os homens de boa vontade e empenhados em caminhar no bem. Eles nunca estão sozinhos, por mais difíceis que sejam os momentos que atravessam. Você tem visto quanta proteção recebem a todo instante. Conosco não será diferente. É o esquecimento que me apavora. Sinto verdadeiro pânico ao pensar que esquecerei de tudo e terei de recomeçar. Dessa vez, foi Georgia quem abraçou a jovem e ressaltou: estaremos juntos, uns apoiando os outros. Até você, que já tem tanto conhecimento, Georgia, também precisa reencarnar. Sim, estou apenas iniciando minha trajetória de crescimento espiritual. Muito precisa ser feito. Estou pronta para submeter-me às leis divinas em busca de nova oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele tomou a palavra para esclarecer. O receio de Stephanie é compreensível e demonstra que ela tem consciência de si própria e também da situação da Terra que não podemos esquecer. O planeta passa por um momento gravíssimo de transformação. Com efeito, há cerca de 10 anos,
iniciou-se o processo de expurgo de almas recalcitrantes no mal, que estão sendo levadas para mundos mais primitivos. O momento de transição da Terra se aproxima e vocês viverão dentro desse turbilhão de mudanças. Pelas experiências que já viveram e pela consciência que adquiriram, têm condições de trabalhar pela própria renovação, além de colaborar com outros que ainda dormem, totalmente inconscientes. Prosseguiram por largo tempo em elevada troca de informações e impressões, que a todos engrandeceu. Naquela noite, estavam reunidos em amplo salão, onde aguardavam uma palestra preparatória, pois em breve muitos deles regressariam à Terra pelas portas da reencarnação. A tribuna era ocupada por 6 espíritos que trabalhavam com afinco pelo adiantamento humano. Ernesto se encontrava entre eles. Depois de linda e inspiradora melodia, entoada por um coral de quase 100 vozes, ele fez a abertura das atividades da noite e em seguida apresentou. Sei que muitos não conhecem nosso irmão Ernesto, que tem trabalhado incansavelmente pelo despertar da humanidade terrena. Ele traz importante mensagem para nos transmitir nesta noite. Venha, Ernesto, a palavra é sua. Levantando-se, Ernesto se aproximou de Eli e agradeceu. Obrigado por suas belas palavras, às quais cabe uma correção. Ao invés de trabalhador incansável, sou mesmo um devedor consciente. Sei o quanto Jesus fez e faz por mim, e por isso busco incessantemente uma forma de ser-lhe útil. Fez curta pausa, até que ele se sentasse. Então, virando-se para o público presente, falou envolvido em suave luz, que lhe aureolava o corpo inteiro. Meus queridos irmãos, estou aqui para incentivá-los a seguirem com determinação as decisões que tomaram e as responsabilidades que assumiram. Como muitos de vocês sabem, sou um exilado de capela que vive na terra há milênios. Vivi a separação e a distância de seres amados, os quais, por enquanto, só encontro esporadicamente. Experimentei a ascensão intelectual sem a devida elevação moral e hoje compreendo o quanto estava afastado do Criador. Na minha última encarnação em capela, deixei que o orgulho me cegasse e fracassei em meus objetivos. Tinha condições interiores de perseverar no esforço de renovação e permanecer no orbe que se encontrava em transição, tal qual a Terra na atualidade. Descuidado, deixei que o orgulho me dominasse e, entregue à cegueira espiritual, acreditei que era autossuficiente e que a justiça divina não me alcançaria. Qual não foi minha surpresa quando despertei, séculos mais tarde, preso em um orbe primitivo, apartado de tudo o que já tinha conquistado e de meus afetos mais queridos. Jesus, no entanto, apesar do mal que persistia dentro de mim, aceitou-me em seu planeta e trabalhou pela minha regeneração. É por isso que, não obstante os momentos de desespero e saudade, tantos que quase me abateram e destruíram a possibilidade da encarnação, com a proteção de Jesus e o apoio de seus mensageiros abnegados, aqui estou nesta noite, servindo ao Mestre e podendo compartilhar com vocês minhas experiências. Por um instante, Ernesto interrompeu-se, como a serenar as próprias emoções, e então continuou. É possível vencer o mal. Vocês reencarnarão em breve, em uma fase de grande prova para a humanidade. É a hora da renovação, da mudança vibracional do planeta, que de mundo de expiação e prova se transformará gradativamente em mundo de regeneração. Todas as religiões têm falado sobre essa transição, de uma ou de outra maneira, mas em um ponto há unanimidade. Este é um momento de dor e sofrimento para a Terra, que colhe os frutos de sua relutância em seguir os ensinos de Jesus. A tarefa que os aguarda é árdua, bem sabemos, até porque a partir de agora muitos irmãos que estão situados em abismos espirituais, fugindo da luz, negando-se à reencarnação, serão compulsoriamente levados à vida física, como derradeira oportunidade. O mal, portanto, espalhará ainda mais sua influência sobre o orbe. Mesmo assim, vocês têm todas as condições de ser vitoriosos, porque grande número de falanges do bem, vindas de outras dimensões espirituais, se movimenta para auxiliar aqueles que mantêm o firme propósito de trabalhar para o bem de si próprios e dos que os rodeiam. Essas falanges
darão sustentação aos espíritos encarnados e também àqueles que permanecem no plano espiritual da Terra, trabalhando para o progresso do planeta. Mas um pequeno intervalo se fez para em seguida Ernesto dar sequência à mensagem. Por outro lado, como vocês não ignoram, muitos espíritos que não conseguiram aceitar a supremacia do Criador, insistindo em permanecer no mal, ainda se iludem, acreditando poder frustrar o desígnio de Deus para a regeneração dos homens. Eles tudo fazem para atrasar o progresso, e se possível fosse o impediriam, mas é chegado o momento assinalado pela justiça divina para a renovação planetária. Muitos estão sendo beneficiados com a reencarnação, que representa sua última oportunidade de permanência na Terra. Muitos outros já foram retirados e enviados para mundos em estágio primitivo de evolução, para reiniciar o percurso de todas as etapas de lutas, pois não valorizaram as possibilidades que tiveram. Por isso, meus queridos irmãos, aproveitem sua encarnação, aproveitem o tempo, a consciência que começa a despertar e mantenham-se acordados. A doutrina espírita, que se fortalece no Brasil, é um eloquente chamado à conscientização de todos aqueles que já estão preparados para compreendê-la e aceitá-la. Vençam o medo, meus irmãos, porque terão todos os recursos necessários para o êxito. Ernesto voltou a fazer breve pausa e depois, respirando profundamente, finalizou: Estarei com vocês por mais 2 dias e ficarei completamente disponível para esclarecer dúvidas e ajudar em tudo o que me for possível. Uma importante jornada começará, a mais decisiva encarnação que vocês já tiveram. Será nela, provavelmente, que terão melhores condições para as realizações individuais de que necessitam. Que Jesus nos envolva todos com seu amor, iluminando nossas mentes e nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Quando a preleção terminou, a emoção dominava todos. Ele estava envolvido em intensa luz azul, e do céu desciam pequenas gotas de energia sobre os presentes, fortalecendo, curando e auxiliando. Foi a muito custo que o salão por fim se esvaziou. Todos queriam passar o maior tempo que pudessem na companhia daquela alma que os inspirava com simplicidade e sabedoria. Alguns meses mais tarde, muitos dos que haviam participado daquela reunião retomavam um corpo na Terra, iniciavam uma de suas mais importantes reencarnações. A resistência contra o bem se intensificava, e muitas falanges de espíritos infelizes e recalcitrantes no mal espalhavam sua maldade entre todos os povos. Pressentiu ainda que inconscientemente que era chegado o momento da transição da Terra. A doutrina espírita, descortinando a essência das verdades espirituais ensinadas por Jesus, tornava-se alvo primordial dos ataques das trevas. Para seus agentes, era imperioso calar os seguidores da doutrina, que trazia no bojo a possibilidade de despertar a consciência dos homens, tal como Jesus fizera aos primeiros cristãos e depois alguns reformadores haviam tentado. Terceira parte. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. Evangelho segundo o Espiritismo. Toda reforma terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar, e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Capítulo 50. Nova York, dezembro de 1997. Sentada no centro da igreja imensa, Isabela observava a perfeição da arquitetura e a preciosidade das pinturas estampadas nos vitrais. A luz entrava pelas janelas enormes e valorizava ainda mais as obras de arte espalhadas por todo o templo. Depois de examinar com atenção os pormenores, percebeu que na parte superior da nave a luz era intensamente azul. Levantou a cabeça
e viu os amplos vitrais que permitiam a entrada da magnífica luminosidade, a qual, contrastando com o mármore claro, acentuava o brilho no alto da famosa Catedral de St. Patrick. Isabela esqueceu as horas, fascinada por aquele templo encantador. Esqueceu o barulho do trânsito que vinha de fora, o corre-corre das centenas de americanos e turistas que andavam apressados, subindo e descendo dos automóveis, entrando e saindo das luxuosas e apinhadas lojas de departamentos. Sentiu-se transportada para longe daquela realidade, muito longe. Embevecida, pensou em Deus, o ser supremo que lhe parecia distante e ocupado. Sem saber quanto tempo passara ali, ela se ergueu devagar, sem vontade de ir embora, e caminhou até alguns nichos com lindas esculturas, estudando cada detalhe. Ainda apreciava as obras quando ouviu uma voz conhecida sussurrar: Isa, vamos. Você está aqui há mais de 2 horas. Já fiz compras, já almocei e você não aparece. A jovem se virou como se voltasse de um lugar distante. Estou encantada com esta catedral, Rafael. Nunca vi uma igreja tão linda. Você nunca esteve aqui antes? Não. Na primeira viagem a Nova York não conseguimos vir à catedral. Rafael concordou, relembrando. Não sobrou tempo. Olhando em torno mais uma vez, ela comentou quando saíam. É muito bonita, estou impressionada. É uma construção belíssima e certamente uma das mais importantes dos Estados Unidos. O que me chamou a atenção é que fiquei encravada em um lugar movimentado assim, bem no meio de tantas lojas e atrações turísticas. Contudo, quando se está lá dentro é tão calmo. Gostaria de vir à missa de Natal, é muito bonita. Você já assistiu? Sim, algumas vezes. Acho que você gostaria. Ela suspirou fundo e, pensando um pouco, respondeu: Não sei, o pai e a mãe não vão querer. Por que acha que não? Conhece o papai, ele não gosta de igrejas, muito menos de cultos. E em seu estado, acho que não teria mesmo condições para vir. É uma pena, pois é um evento especial. Um grande coral entoa algumas canções, a igreja fica lotada, é emocionante. Ao alcançarem a rua, ele indagou: E agora? O que quer fazer? Já terminou as compras? Ainda faltam alguns presentinhos, mas o dinheiro que destinei para isso está acabando. Ao atravessarem a esquina, um homem precipitou-se sobre Isabela, parou diante dela e mendigou ríspido. Algum dinheiro? Preciso de algum dinheiro. Rafael tentou rechaçá-lo, porém o homem hirto insistiu. Dinheiro? Preciso de dinheiro para minha família. Isabela olhava para aquele estranho e sentia-se inexplicavelmente atraída. Ficou paralisada, de olhos fixos no homem loiro, de olhos muito azuis, enquanto Rafael insistia para que ela se afastasse. Sem conseguir desviar os olhos, Isabela enfiou a mão na bolsa, tirou uma nota de $10 e colocou-a nas mãos dele. Compre algo para comer, você está precisando. O estranho olhou para o dinheiro e resmungou, amassando a nota entre as mãos. Ao sair, olhava para Isabela por sob os ombros. Assim distraído, pisou no meio-fio e foi atingido por um carro que desviava de pedestres. Caiu sem sentidos. Isabela, que lhe acompanhava os movimentos, gritou. Meu Deus, ele foi atropelado. Virou-se, pronta para correr na direção do acidente, quando Rafael a segurou pelo braço. Isa, o que vai fazer? Vou ver se ele precisa de ajuda. Está louca? Nem conhece aquele homem. Ele me pareceu tão familiar. É como se já o conhecesse de algum lugar. Você está delirando, Isabela. Desvencilhando-se do irmão, ela teimou. Quero ver se posso ajudá-lo. Rafael caminhou ao lado da irmã, tentando dissuadi-la. Ela foi até a beira da calçada, onde já se formara um aglomerado de pessoas. O homem continuava inconsciente, estirado no chão, e a jovem, passando por entre as pessoas, dizia: Deixe-me passar, sou médica. Com esforço alcançou o homem estendido na rua. Ajoelhou-se e auscultou-lhe o coração. Os batimentos estavam fracos. Tomou o pulso e verificou o ritmo cardíaco, também fraco. A respiração estava sumindo. Ela então pediu que todos se afastassem e fez de imediato uma massagem no coração. Auscultou novamente e não constatou alteração.
Repetiu a tentativa e viu que ele enfraquecia mais. Tomada de súbita angústia, debruçou-se sobre o homem, massageando o coração com ansiedade. Os batimentos ficaram cada vez mais débeis, até pararem por completo. Antes que terminasse o socorro que tentava prestar, Rafael estava ajoelhado ao seu lado. Quando percebeu que o homem estava morto, Isabela ergueu-se entristecida. 2 paramédicos se aproximaram com uma maca e ela informou em inglês fluente. Não adianta, acabou de morrer. Fiz o que pude, mas não reagiu. Vendo a expressão interrogativa dos dois, ela explicou mostrando o documento. Sou médica e faço residência no Brasil. Procurei reanimá-lo com os procedimentos básicos e não adiantou. Um dos paramédicos perguntou: algum ferimento aparente? Como Isabela falava e compreendia perfeitamente o idioma, respondeu de pronto: não, deve ter alguma lesão interna. Isabela esperou enquanto os paramédicos examinaram o homem e, frustrada, virou-se para sair quando escutou: não fique triste, ainda não chegou a minha hora. Voltou-se assustada ao reconhecer a voz daquele que a abordara, minutos antes. Estarrecida, viu a figura do homem de pé ao lado de seu corpo físico, que estava sendo colocado na maca. Muda, sem compreender, ouviu de novo: não se assuste, sou eu mesmo. Paralisada, Isabela observou quando o homem subiu na ambulância, sem ser visto, junto da maca que levava seu corpo. Antes de fecharem a porta, ele disse: obrigado pela ajuda e pelo dinheiro. Minha família precisa muito dele. Logo que a ambulância saiu com a sirene ligada, Rafael indagou: o que foi? Você está pálida? Como ela não respondia, ele insistiu: o que foi, doutora? Está passando bem, Isabela? A médica o encarou. O que você tem? Perguntou o rapaz. Eu vi o espírito daquele homem. O quê? Ele estava perto do corpo, exatamente do mesmo jeito, com a roupa igual, como se fosse uma cópia fiel. Isabela, acho que ficou impressionada demais. Deve ser por causa do estado do pai. Você está mais sensível por causa disso. Não, Rafael, eu sei perfeitamente o que eu vi. O homem estava ao lado de seu corpo e falou comigo. Até me agradeceu pela ajuda. Ele foi embora. Entrou na ambulância acompanhando o próprio corpo. Após breve pausa, ela fixou ao irmão. Estou apavorada. Olhando-a com desconfiança, o cético irmão tomou-a pela mão. Vamos comer alguma coisa? Você está sem almoço até agora. Suspirando, ela confirmou. E sem café da manhã também. Não consegui comer nada hoje cedo. Então venha e tente se alimentar. Entraram em um restaurante e pediram um lanche. Isabela não parava de pensar na imagem etérea do homem que vira ao lado do próprio corpo. Tomou alguns goles de café e retomou a questão. Preciso saber quem é aquele homem e o que aconteceu com ele. Por favor, Isa, você precisa comer e depois descansar. Está sob muita pressão. Ela engoliu o resto do lanche e levantou-se decidida. Vamos, Rafael. Você tem de me ajudar. Para onde acha que levaram o homem? Ele estava morto, não é? Estava. Quer dizer, não sei mais. Estava ou não estava, Isabela? Pegando o pesado casaco, ela o vestiu, enrolou o cachecol no pescoço, colocou as luvas e falou dirigindo-se para a porta. Temo de saber para onde o levaram. Rafael pagou a conta e seguiu a irmã. Alcançou-a na calçada. Isabela, estou ficando preocupado. Você está estranha e distraída há dias, e agora essa reação descontrolada e inexplicável, o que está havendo? É que acabo de viver uma experiência inexplicável, mas absolutamente real. Vi um homem morrer na minha frente, para logo em seguida ouvi-lo falar comigo. É espantoso, mas aconteceu. Quero saber quem é ele. Enquanto andavam em busca de um táxi, Rafael tentava dissuadi-la. Como se não o escutasse, ela falou: não sei porquê. Tenho a nítida sensação de que conheço aquele homem. Quando ele se afastou, foi como se eu soubesse que algo lhe aconteceria, como se já tivesse vivido aquilo tudo. Foi uma sensação muito esquisita. Devo conhecê-lo de algum lugar. Pode ser um amigo, preciso achá-lo. Você já tinha passado por isso, Isabela? Ouvi dizer que muitas pessoas são capazes de conversar com os espíritos. Será que você tem essa capacidade? Ela fitou o irmão e relembrou. Já estive em um centro espírita antes de entrar na faculdade a convite de uma amiga. E por que foi? Eu tinha muitos pesadelos e às vezes parecia que escutava vozes. Como assim?
Você nunca me disse isso? Não gosto de falar no assunto. Quando era mais jovem, tinha dificuldade para dormir. De vez em quando estava deitada e era como se muitas pessoas falassem simultaneamente ao meu redor. Comentei isso com uma amiga e ela disse que poderia ser mediunidade. Isabela silenciou por instantes. Encarou o irmão também calado e indagou. O que será isso, Rafael? Não conheço nada desse assunto. E se quer saber a verdade, não me interesso muito. O que eu devo fazer? Rafael abriu largo sorriso e prático, como sempre fora, sugeriu. Quer minha opinião? Esqueça isso de uma vez e vamos embora. O pai e a mãe devem estar preocupados. Vou ligar para eles e ver como estão. Ela tirou o celular da bolsa e telefonou para os pais. A mãe atendeu, conversaram e logo desligou. Está tudo bem. Como está o papai? Muito ansioso. É natural. Amanhã saberemos o parecer dos especialistas daqui. O que você acha, sinceramente? Penso que o caso dele é grave. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Acha que ele não vai conseguir. Procurando acalmar a irmã, Rafael amenizou. Eu não disse isso, Isa. Apenas temos de ser realistas. O caso dele é difícil. Ainda assim, existem relatos de casos semelhantes em que houve sobrevida de muitos anos. Eu pesquisei. Em que condições? Diversas. Mas você não acredita em tratamentos alternativos, não é? Ouvi sua conversa com o papai quando chegamos. Não acredito mesmo. Temos estudos sérios sinalizando as melhores medidas a serem adotadas. Só os estudos que interessam são realizados. Você sabe disso. Muitas descobertas efetivamente importantes ficam sem comprovação por falta de interesse financeiro dos laboratórios. Olhe, não vamos discutir, está bem? Temos pontos de vista diametralmente opostos sobre essas questões. De fato, temos. Isabela não hesitou em retornar ao que a intrigava. Depois falaremos sobre isso. Agora temos de achar aquele homem. Por que, Isa? Não me peça que explique. Só sei que precisamos achá-lo. Para quê? Ele está morto, o que quer saber? Não sei, mas preciso vê-lo de novo. Você e seus impulsos. É a mesma Isabela de sempre. Ela agarrou o irmão pelo braço. Venha, vamos logo. Capítulo 51. Através de telefonema a um amigo que era paramédico, Rafael conseguiu localizar o hospital para onde o homem fora levado. Chegando à recepção, Isabela perguntou ao atendente. Ele está no necrotério? Não, senhora. Está na unidade de terapia intensiva. Olhou para Rafael surpreso e indagou. Por que na UTI? Olha, moça, não posso dar maiores informações. A senhora é parente dele? É meu primo. Estava com ele quando ocorreu o acidente. Os paramédicos não reportaram. Houve muito tumulto na hora. Ele está no leito 12. O médico responsável é o Dr. Robert Anderson. Os dois agradeceram e procuraram pelo médico, que esclareceu. Ele sofreu uma parada cardíaca e estava tecnicamente morto. De súbito, na ambulância, voltou a respirar e o coração recomeçou a bater. Embora muito fraco, está vivo. Agora está sedado. Posso vê-lo? Percebendo a interrogação no rosto do médico, logo justificou. Sou prima dele. Os meus tios são de longe e quero mandar notícias. Ele está ali. Isabela aproximou-se temerosa do vidro de onde podia ver o homem deitado, ligado a vários aparelhos. Notou o corpo espiritual que estava na cama, sentado ao lado do corpo físico. Soltou um grito abafado e Rafael se espantou. O que foi? Nada. Dirigiu-se ao médico. Podemos ficar aqui um pouco? Apenas alguns minutos. Tudo bem. Assim que o médico se afastou, Rafael questionou. Que deu em você? Ela respondeu cochichando. Ele está lá dentro. É lógico que está. Não, você não entendeu. Estou vendo o espírito dele outra vez. Isabela continuou a observar pelo vidro por mais algum tempo e então disse. Preciso falar com ele. Não pode entrar na UTI sem autorização. Aqui não é o Brasil. Não importa, eu vou entrar. Abriu a porta e entrou. Aproximou-se da cama e fitou as duas imagens do mesmo homem que tinha diante de si, adormecido e desperto. Logo que a viu, ele disse, você veio atrás de mim? Quem é você? Sou Peter O'Neill. Mais uma vez, obrigado pela sua ajuda. Poderia avisar minha família. Minha mãe deve estar aflita com minha demora. Além do mais, ela está doente e precisa de remédios, por isso eu pedia dinheiro. Estou sem trabalho. Vou avisar sua mãe.
Com os olhos marejados, Peter agradeceu. Quando estiver recuperado, agradecerei como se deve. Qual é o endereço? Peter explicou como chegar em sua casa, informou o nome dos remédios que a mãe tomava e concluiu: estou cansado, com sono. Acomodou-se sobre o corpo físico. Você volta para me ver? Hesitante, frente aos corpos idênticos, ligeiramente dissociados, Isabela respondeu: sim, volto. O homem logo adormeceu diante do olhar confuso da jovem. Uma enfermeira entrou e a advertiu: não pode entrar aqui. Fortemente impressionada, Isabela guardou o papel com o endereço e o nome dos remédios. Depois mostrou seu documento à enfermeira explicando: sou médica. A ordem vale para todos. Sou prima dele e precisava ver como estava. Saia já, ou chamarei os seguranças. Isabela saiu depressa e puxou Rafael pelo braço. Venha, vamos falar com a mãe dele. Como assim? Ele me deu o endereço da família. A mãe precisa de ajuda. Isabela, sei que parece loucura, mas eu vi, falei com ele, isso é real. Você está ficando maluco e eu também. Vamos, Rafael. Logo saberemos se estou louca ou não. Se encontrarmos o endereço e tudo for como ele disse, você será testemunha de que não estou tendo alucinações. Se for verdade, estará provado que o espírito existe. Já pensou nisso? Dirigiram-se a Nova Jersey, passando bem próximo à casa de Rafael, onde a família estava hospedada. O rapaz, que se formara administrador de empresas e fazia um curso de especialização em negócios, era ambicioso e desejava, acima de tudo e a qualquer custo, alcançar sucesso profissional. Depois seguiram pela avenida até chegarem a uma região mais afastada. Identificando o nome pela anotação que fizera, Isabela avisou: esta é a rua. Andaram até o final, sem encontrar o número informado pelo homem. Voltaram e procuraram na rua toda mais 2 vezes, sem sucesso. Estavam prestes a desistir quando avistaram uma mulher passeando com 2 cachorros. Rafael se aproximou e, abrindo o vidro, indagou: senhora, por favor, sabe se existe este número nesta rua? Estamos procurando a casa de Peter, mas não achamos o número 723. A mulher apontou: é aquele trailer lá no fundo. A placa com o número está quase apagada. Ele agradeceu, fechou o vidro e logo parou perto de uma caixa de correio meio despedaçada pelo tempo. Lá, quase invisível, estava o número 723. O coração de Isabela batia descompassado. Caminhou até o pequeno trailer e bateu. Escutou uma voz abafada: é você, Peter? A jovem respondeu: sou Isabela. Trago notícias de seu filho. A porta se abriu e uma senhora idosa a examinou de cima a baixo. Onde está Peter? Ele, bem, sofreu um acidente. Atordoada e trêmula, a mulher sentou-se. Ele está morto. Não, está vivo. E muito preocupado com a senhora. Rafael apertou o braço da moça, que o ignorou. Podemos entrar? Abrindo a porta da pequena moradia, a mulher respondeu: entrem. Afastando algumas almofadas de um velho sofá, ela ofereceu lugar para que se sentassem e se apresentou estendendo a mão. Sou Dorothy. O que houve com meu filho? Ele sofreu um acidente, foi atingido por um carro. Está muito machucado? De fato, ainda não sabemos. Teve uma parada cardíaca, mas foi ressuscitado pelos paramédicos. Fechando os olhos, a mulher exclamou: meu Deus! Calma, senhora, ele está no hospital. Está acordado? Isabela pensou um pouco, depois respondeu: às vezes sim, às vezes não. O que quer dizer? Ele acorda e adormece. Está sendo mantido sedado a maior parte do tempo. Graças a Deus conseguiu avisar você. Aliás, quem? Sou uma amiga dele, meu nome é Isabela. Com um fundo suspiro, a mulher, que aparentava imenso cansaço, acomodou-se na poltrona e falou, limpando as lágrimas: meu filho me ajuda muito. Ele é bom para mim, apesar de ter tantos problemas. Apontou para o fundo do trailer, onde dormiu uma menina de cerca de 2 anos. A esposa o abandonou com a filha pequena. Sumiu sem deixar sequer um recado. Uma tristeza. Peter tem que cuidar de mim e da filha. E desde que a mulher o deixou, não arranja emprego. Tenho problemas de coração e tomo remédio que ele não sei como consegue para mim. É este. Isabela colocou nas mãos dela. Esse mesmo. Ele pediu que o trouxéssemos. A mulher tomou o medicamento e agradeceu, querendo mais informações para ir ver o filho. Não demorou e eles saíram da pequena residência a caminho de casa.
Ambos seguiam calados. Pouco antes da chegada, Rafael falou: Isabela, você não vai contar a ninguém o que aconteceu hoje, não é? A jovem negou com a cabeça. Antes vou precisar compreender melhor o que houve. Ao entrar, depararam com a mãe, Ana Lídia, muito agitada. Ainda bem que chegaram. Como demoraram? O que foi, mãe? Seu pai não passa bem, está angustiado, Isabela. Procurando acalmá-la, comentou: É normal, mãe. Vai fazer muitos exames amanhã e deve estar com receio. Não, filha. Ele está abatido mesmo, parece cansado. Dessa vez foi Rafael quem comentou. Também tenho notado o abatimento dele. Por onde andaram? Ana indagou. Isabela mostrou as sacolas colocadas no hall. Fizemos umas comprinhas. Por isso demoraram tanto. Fiquei preocupada. Afinal, estamos em um país estrangeiro com seu pai nesse estado e vocês nos deixam sozinhos o dia todo. Abraçando a filha, respondeu: Pronto, já estamos aqui, está tudo certo. Ele está deitado. Está. Isabela beijou a face da mãe e disse: Vou subir para vê-lo. Faça isso. Ana virou-se para Rafael. Vocês jantaram? A comida está pronta, é só esquentar. Erguendo-se rápido, Rafael respondeu: Que bom. Eu estou morrendo de fome. Capítulo 52. Por orientação do médico que coordenava os exames, Márcio permanecia imóvel, deitado sobre uma maca, em um equipamento de última geração que realizaria os exames de tomografia computadorizada. A máquina se movimentava e ele, tenso e preocupado, prendia a respiração sem perceber. Escutava a filha pelo aparelho de som da sala. Respire, pai. Respire normalmente. Para Márcio, os exames duraram uma eternidade. Quando finalmente o médico recomendou que se vestisse e esperasse na sala contígua, ergueu-se devagar, exaurido. Aguardou sentado na antessala, já com Ana Lídia, que o acompanhava em todas as peregrinações que precisara fazer, desde a descoberta de um tumor no pulmão. Ela permanecia otimista, apoiando-o em todos os momentos. Agora recorriam a um dos grandes especialistas em Nova York, na expectativa de um diagnóstico preciso e do melhor tratamento disponível. Detentor de boa situação financeira, Márcio dispunha de seus recursos em busca de alternativas para recuperar a saúde. Pouco depois, Isabela entrou na sala conversando com o médico que efetuara os exames. O doente encarou a filha ansioso. Ela acomodou-se ao seu lado e disse: Pai, o médico está avaliando os exames cuidadosamente e pede que retornemos amanhã. Ana Lídia antecipou-se, perguntando ao médico que estava com a filha. Não podem adiantar nada agora. Você acompanhou os exames, o que acha? Acompanhei por boa vontade do médico e pela indicação do Dr. Ferraz, porém não tenho muita experiência. Mas escutou que eles conversavam, não foi? Deve saber alguma coisa. Abraçando a mãe, Isabela pediu: Acalme-se, dona Lídia, por favor. Precisamos de sua serenidade e confiança para nos fortalecer. Ana Lídia deixou-se acolher nos braços da filha por instantes e então limpou as lágrimas. Eu não sou de ferro. Estou preocupada também. Por mais que confie e saiba que sairemos dessa situação, às vezes sinto-me angustiada como todos. Eu sei, mãe, você tem todo o direito de expressar sua dor. No entanto, o fato é que eles querem analisar os exames com todo cuidado. Não há outro jeito. Teremos de retornar amanhã. Tocou as mãos de Márcio. E você, pai, como se sente? Atordoado. É natural. A jovem médica pegou o pesado casaco e os outros agasalhos. Vamos. Tenho uma sugestão a fazer. Vocês pouco vieram a Nova York, ficando a maior parte do tempo em Nova Jersey. Podemos ir até o Rockefeller Center e ver a decoração de Natal. A gigantesca árvore já está montada. Que tal nos distrairmos um pouco? Lentamente, Márcio juntou suas coisas enquanto pensava. Depois olhou a filha, dizendo: Não me sinto animado para andar por aí, muito menos para ver a árvore de Natal gigante. Isabela abriu largo sorriso e sugeriu: Que tal uma peça na Broadway musical? O pai fitou a filha e a esposa refletindo. Não sei. Vamos, pai. É bom que você se distraia, veja coisas bonitas. Não consigo parar de pensar na doença, Isabela. Como pode pedir-me para ir ao teatro se não sinto ânimo para nada? É por isso mesmo que você precisa se esforçar. Lembre-se, atitude positiva é parte do tratamento de qualquer doença.
Ana Lídia foi irônica. Aprendeu isso na faculdade? Isabela deu um ligeiro sorriso. Na verdade, li em alguns livros, não propriamente da faculdade. Aquelas baboseiras espíritas de que gosta. Pai, não fale assim. Sabe que gosto do espiritismo, apesar de não conhecer muito. O pouco que leio acho interessante. Tensionando mudar de assunto, o pai indagou. Acha que encontraremos ingressos ainda para hoje? Claro. Vou ligar para o Rafael e pedir que providencie algo bem agradável. E acha que seu irmão virá conosco? Por que não? Ele adora divertir-se e ama o teatro. Isabela saiu falando ao celular e logo retornou. Pronto, vamos para casa descansar um pouco. Mais tarde encontraremos Rafael para jantar e em seguida iremos ao teatro. Entre as ofuscantes luzes de neon da Broadway, Isabela e Rafael conseguiram proporcionar aos pais uma noite divertida. Mais tarde, ao deitar-se, ela mergulhou num sono agitado, no qual viu o pai, que lhe parecia outra pessoa, com quem não conseguia relacionar-se. Depois se afastava dele e via Peter no hospital, como se tivesse de escolher entre os dois. Acordava e adormecia várias vezes, revirando-se na cama. Sentia-se perturbada, como se buscasse alguma coisa escondida dentro de si própria. Despertou cansada e não demorou a se dirigir ao hospital com os pais para as avaliações da situação de Márcio. O médico informou direta e objetivamente. Seu caso é grave. O tumor tomou um terço do pulmão direito. O teste do laboratório confirmou que se trata de um tumor maligno de difícil tratamento. Ana Lídia recebia com os olhos arregalados o diagnóstico do especialista. Sentindo como se o chão lhe fugisse aos pés, apertava a mão da filha à medida que a escutava. A primeira pausa do médico indagou. É aconselhável uma cirurgia? Sim, quando ele estiver mais forte. Por ora, prescreveremos a quimioterapia para conter o avanço do tumor. Ele se espalhou para outros órgãos? Não, felizmente. O senhor tem sorte, pois em geral esse tipo de tumor se espalha com rapidez. No seu caso, ele está restrito. O único órgão afetado foi o pulmão direito. O outro, por enquanto, está limpo. Dessa vez foi Isabela quem interpelou o médico. No Brasil nos disseram que poderia haver outro pequeno no pulmão esquerdo. Sim, vi nas observações do médico que cuida seu pai lá, mas não é o caso. Não confio muito no exame anterior e o atual mostra que o pulmão esquerdo está limpo. Isabela ajeitou-se na poltrona e balbuciou. Menos mal. Ana Lídia ponderou. Quer dizer que a situação não é tão ruim? O médico procurou esclarecer. O problema é o tipo de tumor, muito invasivo, pode espalhar-se de um momento para o outro, por isso deve ser controlado e extirpado, embora haja o risco de progredir em 1 ou 2 semanas de modo a dificultar o controle, é possível que se mantenha da forma como está. Seu caso precisa ser tratado com muita atenção, o que poderá ser feito no Brasil mesmo. Não há necessidade de ficarem aqui, onde os recursos utilizados serão os mesmos de lá. Por outro lado, quando o momento se apresentar, a cirurgia poderá ser realizada conosco. Além do mais, o tratamento aqui é bastante dispendioso. Voltando para o médico, os olhos cheios de lágrimas, Lídia questionou, com a voz trêmula de emoção. Por que, doutor? Por que meu marido contraiu uma doença como essa? Qual é a causa? Não há uma resposta simples. É única para a sua pergunta. De fato, há diversas possibilidades. Descontrolada, ela desabafou. Não sabem dizer, é isso? Tanta ciência, tantos equipamentos, tantos conhecimentos, e não sabem dizer o que originou a doença. É que as possibilidades são muitas. Isso é muito evasiva. Vocês não sabem. Tentando controlar a mãe, Isabela fitou o pai que guardava silêncio. Pai, você tem alguma dúvida? Quer saber alguma outra coisa? Não, quero ir embora. De nada me adiantou vir até este hospital, mesmo que seja mais preciso, o diagnóstico não é diferente do que tive no Brasil. A jovem argumentou, só que agora temos maior clareza da situação, pai, e poderemos decidir o melhor tratamento. Precisávamos ter certeza. Eu não sossegaria enquanto você não viesse fazer esta avaliação. Levantando-se, Márcio aduziu. Não há mais nada a ser feito aqui. Quero ir para o Brasil. Sinto falta de minha casa, de meus cachorros, enfim, quero voltar. O médico assentiu com a cabeça, dirigindo-se a Isabela. É verdade.
Pelo menos por enquanto, nada a ser feito aqui. Ele deve iniciar o tratamento no Brasil o mais breve possível. Isabela despediu-se do médico, indicado por seu professor, e voltaram para casa em Nova Jersey. Isabela acomodou os pais e quis saber: está certo de que não quer passar o Natal aqui? Faltam tão poucos dias e Rafael ficará sozinho outra vez? Quero ir para casa. Não tenho ânimo algum para celebrar essas baboseiras de Natal. Se ainda estivesse com saúde, me animaria a fazer compras, mas no estado em que me encontro, nada me entusiasma. Quero ir agora mesmo. Se Rafael de fato se importar, virá conosco. Sentando-se ao lado do pai, Isabela acariciou-lhe as mãos. Não é assim, pai. Sabe que Rafael tem seu trabalho, seus compromissos. Não pode sair de uma hora para outra. O pai permaneceu calado e Isabela ergueu-se. Está bem, vou providenciar nossas passagens. A jovem ligou para o irmão e informou da situação. Pode deixar que providencio as passagens e as levo hoje à noite. Quando os pais se recolheram para descansar, Isabela sentou-se diante da lareira acesa. Ainda que estivesse muito apreensiva com a situação do pai, a imagem de Peter não lhe saía da cabeça. Precisava revê-lo. Escreveu um bilhete para a mãe explicando sua saída e foi até o hospital. Aproximou-se do vidro que dava para a UTI e viu que ele não estava mais lá. Correu até a enfermaria de plantão aflita. Onde está Peter, que ocupava o leito 12? Sou prima dele. A enfermeira procurou o registro no computador. Deixe-me ver aqui. Foi transferido para o quarto. Está melhor, então? Ele apresentou rápida melhora e pôde ser transferido para o quarto de acompanhamento semi-intensivo. Isabela mostrou seu documento e indagou, tentando controlar sua ansiedade. Posso vê-lo? De posse do número do quarto, logo ela estava diante da porta. Respirou fundo e pensou: o que fazia ali? Que lógica havia em visitar uma pessoa que não conhecia? Mas algo dentro dela era mais forte e a impulsionou. Bateu e entrou. Encontrou Peter acordado. Ele sorriu ao vê-la e Isabela sentiu o corpo estremecer. Aquele sorriso lhe parecia tão familiar, como se os dois se conhecessem de longa data. Seu coração disparou e suas mãos ficaram úmidas. Aproximou-se devagar e ele falou em seu inglês nítido. A moça dos meus sonhos. Isabela respondeu com uma pergunta. O que está dizendo? Tenho sonhado com você desde o acidente. Ou foi antes? Agora não me lembro. Isabela olhou para ele sem saber o que dizer. Esteve com minha mãe? Peter indagou. Você ajudou? Como sabe? Não posso explicar, apenas sei. Eu estive com sua mãe e vi sua filha. Ambas estão bem. Levei os medicamentos para ela. Houve breve silêncio, quebrado por ela. O que lhe falaram sobre o seu estado de saúde? Disseram que eu vou ficar bem e logo poderei ir para casa. O médico entrou para a visita diária. Verificou as anotações do prontuário, depois olhou Isabela de cima a baixo. Quem é você? Antes que ela pudesse responder, Peter falou. É minha noiva, doutor. Não é bonita? O médico limitou-se a sorrir. Isabela sentiu-se paralisada por alguns instantes. Sem saber se desmentia ou ficava quieta. Fitou Peter, depois o médico. Como ele está, doutor? Vem melhorando a cada hora que passa. O fato é que sua recuperação é incrível. Quais foram os exames? Estou dizendo que ele está bem. Gostaria que me informasse que exames realizaram. Quer avaliar nossa conduta, senhora? Tirando da bolsa seus documentos, ela mostrou um deles ao médico. Eu sou médica também e estou acompanhando de perto a situação de meu noivo. O médico, meio a contragosto, passou a relatar em detalhes os procedimentos adotados. Ao final, Isabela se tranquilizou e disse a Peter, depois que o médico saiu. Você está surpreendentemente bem. Não há explicação lógica. Você o sabatinou bastante. Queria ter certeza de que você está bem. Peter fixou nela seus olhos de intenso azul. Por que se interessa? Não sei, mas aqui estou movida por uma força maior do que minha compreensão. Isabela retornou ao hospital na manhã seguinte. Era o dia em que voltaria para o Brasil com os pais. Peter, sentado, tomava o de jejum. Surpreendeu-se ao vê-la tão cedo. Bom dia, Isabela. O que faz aqui a esta hora? Estou deixando o país hoje, Peter. Meu pai, como já lhe disse, está doente e vai continuar a se tratar no Brasil assim que chegarmos. Peter emudeceu por um momento. Depois fitou a jovem e disse,
Se pudesse, eu viajaria com você para o seu país. Você nem me conhece. Ele tomou as mãos de Isabela com suavidade. Nem você me conhece, no entanto, está aqui. Apertando-lhe as mãos entre as suas, prosseguiu. Vamos nos falar por telefone. E quem sabe por um milagre consigamos nos ver outra vez. Peter, isso tudo é loucura. Nós não sabemos nada um do outro. Eu sei o que sinto por você e percebo o que sente por mim. O que importam as convenções é o coração que fala mais alto, Isabela. E ele não pode ser controlado. Melhor é nos entregarmos. Conversaram durante todo o horário de visitas. Ao se despedir e deixar o quarto, Isabela percorreu os corredores do hospital pensando que tudo aquilo era uma loucura. Sua mente dizia que ela não poderia continuar em contato com Peter. Seu coração, ao contrário, sentia-se mais e mais atraído por aquele homem, um completo estranho.